Oi, gente, bom dia, paz de Cristo para todo mundo, todos bem? Eu gostaria de, nessa manhã, partilhar a mensagem sobre Pentecostes, né? Nós estamos num processo entre a Páscoa e a celebração da colheita, que é o Pentecostes. Queria apresentar antes para os irmãos um amigo precioso que a vida me trouxe, né? Deus, né? No meio da vida, que é o Jonas. Por favor, Jonas Araújo. Irmãos, esse moço, um presente de Deus, com toda a habilidade que Deus deu para ele, né? E através dele, nós começamos um projeto para treinamento do cérebro, né? E buscando onde que a gente faria isso, eu entendi que aqui no Alto da Glória seria o nosso meio, para trazer as pessoas aqui, né? Para passarem por aqui, né? Então, o Jonas está num trabalho ali, muito bacana, muito legal. Alguns irmãos já tiveram o privilégio de ou trazer alguém da família, ou fazer, né, uma avaliação cognitiva do cérebro, né, ver suas habilidades, seus potenciais, né? E nós fizemos uma parceria aqui, então, um desconto de 50% nessa avaliação e 27% quem quiser fazer a mentoria do cérebro, né? Então, nós nos juntamos, né, meu irmão? E nós começamos a projetar isso, né? Ele tem uma experiência muito grande, mas nós projetamos uma coisa mais avançada, né? Juntou a experiência dele com a minha ali, né? E com alguns conselheiros, e nós montamos esse projeto. Então, o projeto está aqui com o objetivo de transitar por aqui pessoas aqui da região, famílias, e só com esse trabalho, sem muita divulgação, né, meu irmão? Já tem vindo tanta gente fora, né? Que é uma forma também da gente passar essas pessoas pela comunidade e oferecer um desconto num trabalho, né? Através da relação com os irmãos. Então é um caminho para você aproximar as pessoas aqui, tá bom? Tá lá, né? Se você tem crianças acima de 6 anos, pessoas que estão trabalhando em alto rendimento, ou idosos que querem trabalhar o cérebro para não ter essas doenças oportunistas, né? Alguns já estão com a doença oportunista, né? Que é o Alzheimer, coisas do tipo. Então, você pode treinar e evitar essas doenças, como você também, né, já temos trabalho também para isso, né? Tá bom? Então, hoje eu vou falar com os irmãos sobre Pentecostes e a comunicação com o mundo. Ó. Pentecostes e a comunicação com o mundo. Irmãos, nós servimos um Deus que fala. Amém? Que coisa importante. Nós servimos um Deus que fala. E é importante entender que toda a criação é uma fala. Presta atenção. Toda a criação é um dizer de Deus. Tem pessoas falando aí, você já deve ter ouvido. Há poder nas palavras, né? Porque isso está na espiritualidade do Criador. Né? Tudo foi criado e formado a partir de uma palavra. Amém, irmãos? Então, a comunicação está em tudo. Vamos falar isso junto? A comunicação está em tudo. Isso quer dizer que tudo funciona melhor quando há uma comunicação melhor. Amém ou não? E o homem, que também foi formado num dizer de Deus, é um homem que só é humano no sentido das faculdades humanas. Presta atenção. Quando a gente vai descrever o humano diferente do animal, você vai falar das faculdades que esse homem tem, faculdades cognitivas. Está ali meu irmão que é comunicólogo social, né? As faculdades cognitivas é que separam um animal do homem. Concorda ou não? A capacidade de comunicar, de interpretar, de pensar. Vygotsky ficou muito famoso aqui na década de 80 para 90 no Brasil. Tem um livro chamado Pensamento e Linguagem, né? Um russo, um psicólogo russo, que fala muito disso, da formação do cognitivo através da palavra. Sem a palavra, sem o discernimento da palavra, os signos e os símbolos, não haveria humano,
no sentido dessas faculdades que nos diferenciam dos animais. Então nós não estamos dizendo, por exemplo, que uma criança que nasceu, né, com um problema grave cerebral e não pode desenvolver comunicação com tanta facilidade, não seja humano. Mas quando a gente vai dizer a diferença do humano de todo ser vivo, nós vamos trabalhar a questão da comunicação. Então o homem é comunicação. Olha que interessante como a Bíblia vai trazendo isso para nós. Os céus proclamam, Salmos 19, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento, as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. A noite fala a outra noite. Olha que coisa linda. Então, comunicação está em toda a criação. Vejam bem. A palavra diz lá em Romanos, no capítulo 1. Deixa eu abrir o texto aqui. Romanos, no capítulo 1, vai dizer o seguinte, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer, na criação, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Então, Deus se manifestou aos homens, porque as suas coisas invisíveis, as coisas invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que todos os homens fiquem indesculpáveis. Então foi possível a todos os homens conhecer a Deus, seu poder, sua divindade, apenas por observar a criação. A palavra de Deus diz que Jesus era o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo, a palavra. Jesus é a mensagem, porque está lá em Hebreus que Deus outrora nos falava pelos seus profetas, mas agora nos fala pelo Cristo, por Jesus, pelo seu Filho. E como que Deus estrategicamente comunicou com o mundo a sua vontade revelada? Foi através de um livro. Olha que coisa forte. Então Deus escreveu em pedras, das pedras lá nos pergaminhos, papiros e etc. Por quê? Porque essa é a estratégia mais eficiente e antiga de se comunicar de forma mais aprofundada e lógica. Então é através da mensagem que a gente pode discernir, entender, né, e se expressar. Então Deus é um Deus de comunicação, e Ele disse, através do apóstolo Paulo, que nós somos como cartas vivas. Nós somos mensagens ambulantes. Então, a criação de Deus é uma mensagem, é uma palavra, é uma comunicação. E o que foi o pecado? O pecado foi uma dúvida em relação ao quê? Foi um questionamento, uma dúvida em relação ao quê? À comunicação. Coisa forte. Então, uma dúvida, um questionamento em relação ao que Deus disse, gerou todo o nosso afastamento de Deus, que foi o pecado. E o auge desse movimento de pecado é Babel. Uma reunião de pessoas tentando construir uma torre que chegasse aos céus. Então, nessa extrema separação de Deus, né? Então, essa extrema tendência do homem de viver fora do que Deus comunica, do que Deus traz, ensina e nos orienta, né? Foi Babel, que era uma uniformidade de comunicação para um objetivo distante de Deus. Como é que Deus vem com a sua justiça sobre Babel? Confunde as línguas. Confunde as línguas. Então, por isso que quando a gente vai para outro país, nós vamos sofrer um pouco, nós vamos ter desafios. Podemos comunicar, né?
podemos comunicar. Às vezes você vai viajar para um país que a língua é totalmente distante da nossa aqui, às vezes vai no gestual, vai pegando alguma coisa e apontando, mas nós sofremos a distância da comunicação em Babel. Em Babel nasce as várias línguas, né? Porque Deus vem com justiça e confunde as línguas. Então, separa as ideias, separa os pensamentos. Então, há uma ação de Deus impedindo a comunicação e por isso a dissolução. Então, onde a comunicação é fragilizada, há dissolução. Amém? Aonde a comunicação é fragilizada ou dissolvida, onde não se comunica claramente, há uma dissolução. Deus agora chama, né, então, através de Abraão, Deus chama o homem para abençoar todas as famílias da terra. Então, como que se inicia a geração de Israel? Através de Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. E qual que era a palavra de Deus? Vocês vão ser bênção para todas as famílias da terra. Então, Deus está mostrando como um alvo, um projeto, um objetivo de Deus estar falando com uma pessoa, com uma casa, né? E essa casa se transformando em várias famílias. Deus agora está falando, vocês são a bênção de todas as famílias da terra. Israel tinha o desafio de ser a influência para todas as famílias, de levar justiça para todas as famílias da terra e ensinar uma ética divina, ensinar um princípio que pudesse reger as relações. Então, Israel teimosamente começa a se autodeclarar o povo de Deus e objetivar trabalhar só para si. Ter Deus só para si, ter a bênção só para si, olhar só para os seus desafios e dramas, e se afasta dessa percepção divina de ser bênção, levando influência, justiça e uma ética que são os princípios e valores do reino para todas as nações da terra. Então, Israel vai se autocentrando. Começa lá, né, com Deus levando José para ser uma influência, para levar justiça e ética dentro do Egito. Quando o povo de Israel, né, que são seus irmãos, vão para lá, logo aquele povo está totalmente dissociado da liderança de Israel. Passa a não ser mais influência, passa a não ser mais presença, e aí passa a ser risco. Entende? É como se as nações, é como se as pessoas, é como se a humanidade soubesse que a ordem de Deus é que a igreja do Senhor, seja lá o povo de Israel, seja a igreja do Senhor, tivesse como propósito e objetivo de ser bênção, transformação, influência, justiça, ética, modelo de princípios e valores para todas as nações. E ao se ausentar disso, quando esse povo de Deus começa a ficar autocentrado, então a gente é quase que vomitado pelas pessoas, pelas nações, pelos povos. Então esse povo, nas muitas oportunidades de Deus de serem bênção, no seu autocentramento, agora Deus vem com outra justiça e espalha esse povo através da diáspora. Né? Então, através do reino da Babilônia, ali, do império da Babilônia, Deus vem, né, e sequestra o povo e espalha o povo pelas nações. Então agora o povo de Deus está espalhado pelas nações, não porque quer. Não porque quer. E eles são espalhados por toda a terra, povos de línguas diferentes, lugares diferentes, culturas diferentes.
E agora nós vivemos um momento histórico onde o texto de Pentecostes nós vamos entrar, acontece, que é o momento em que Roma é o centro do mundo e Roma domina Israel, né? Então Israel é permitido um retorno de parte de Israel para sua terra, para reconstruir, né? Mas agora está ali judeus de todas as terras, vivendo em todas as terras, com famílias em todas as terras, alguns judeus levando a mensagem de Deus, né, do Deus, do Criador, para esses países, esses locais, e crescendo sua família em outros povos, com outras línguas. Então é o judeu, que é um povo judeu, como até hoje acontece isso, né? O cara é judeu, mas mora na Alemanha, é judeu, mas mora na Itália, é judeu, mas mora na Rússia. E está influenciando, está levando mensagem, e algumas pessoas vão entrando, né? Vão se tornando ali judeus não de nascimento, mas de conversão. E agora, Roma sendo o centro do mundo de Israel, todos esses povos vão para as festas sagradas em Israel. E de todas as festas, a festa das colheitas, ou Pentecostes, que começa a se contar ali, né? No primeiro dia, depois da celebração da Páscoa, começa a se contar 49 dias, né? E no dia seguinte, então se celebra o Pentecostes. Então, nessas 7 semanas, nesse caminho, né, entre a Páscoa e a celebração da colheita, povos de todas as nações vão a Israel celebrar o Pentecostes. Por quê? Porque a festa do Pentecostes, a celebração das colheitas, era uma celebração, primeiro, universal. Todo estrangeiro era bem-vindo. Então, todo estrangeiro, nessa festa, era bem-vindo. Então, uma festa universal, católica. Entende? Todos sabem, católico, o termo é universal. Então, todos os povos podiam estar em Israel, né, em Jerusalém, nesse dia. Para todas as classes. Era um momento, desse momento, em torno dessa colheita, e os irmãos vão lembrar do livro de Ruth, né? Os judeus poderiam fazer a colheita, mas os cantos das suas terras, os cantos da terra não poderiam ser colhidos. E se alguém estivesse colhendo e deixasse uma espiga cair, não podia pegar. As espigas do chão e os cantos da terra eram para as pessoas que não tinham condições. Então também era uma festa de celebração da universalidade, mas também de celebração da justiça de Deus. Entende? Da igualdade, da justiça de Deus. E também era uma festa que para os judeus se tornou uma celebração da entrega da lei. Então era nesse dia que, por tradição, o judeu começava a comemorar o fato de um dia Deus escrever em pedras a sua lei e entregar para o povo. Então era a celebração da lei. Ou seja, de que Deus entregou princípios de vida para o homem. Então, nesse dia, em Jerusalém, o povo de Deus poderiam ser influência para todos da terra, para uma universidade da terra, uma universalidade da terra, perdão. Israel poderia apregoar a justiça de Deus para toda a terra. E Israel poderia compartilhar princípios e valores de Deus para toda a terra. Uma influência, justiça e uma ética. Então nós, no final, o Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que é onde nós vamos fazer a nossa leitura, Atos dos Apóstolos é uma continuação de Lucas.
é uma continuação do Evangelho de Lucas. É tido como o Evangelho dos homens, que vai falar desse nascimento de Jesus, que vai contar essa história humana de Jesus, e é feito por alguém que não é judeu, né? É feito por alguém que não é judeu, que é alguém que tem uma linguagem, um conhecimento de linguagem, né, e acesso para aquilo que era o centro do mundo, né, que é esse domínio romano, né, e a gente pode chamar até de grego-romano, porque Roma que domina a Grécia que domina Roma através da cultura, né? Roma com poder, a Grécia com cultura. Mas Lucas é essa pessoa. É um médico e é uma pessoa de muito conhecimento. E Lucas é aquele que vai escrever o Evangelho a partir do estudo científico, através da pesquisa, através das muitas conversas, né? Então ele vai escrevendo o Evangelho de Lucas a partir de estudar a história. E ele termina o Evangelho de Lucas falando do último momento de Jesus, quando, depois de ressurreto, Jesus está falando com seus discípulos, né? E ele fala para os seus discípulos que eles tinham que levar a pregação de Deus, o arrependimento, a salvação, para todo mundo, começando por Jerusalém. Olha, começando por Jerusalém, nós vamos levar isso para todos. Mas vocês vão ficar em Jerusalém até que sejam revestidos com a promessa de Deus, né, que está profetizada lá em Joel, capítulo 2. Então, depois dessa promessa do Espírito Santo, então o povo sairia de Jerusalém para todos os povos. Com os outros textos bíblicos, os outros evangelhos, a gente percebe que essa ordem é uma ordem de comunicação. Ide, proclamai, pregai, proclamai, e também ensinem, instruam. Então, é uma ordem de comunicação. O evangelho tinha que ser o quê? Comunicado, né? Começando em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, irmãos, Deus é um Deus ambicioso. Às vezes a gente não para pensar isso, mas Deus é um Deus ambicioso. Deus não tem um olhar de localidade, Deus tem um olhar global. Deus não trabalha com as nossas ambições de localidade. Deus nos desafia sempre a pensar de forma mais ampla. Certo? Então Deus não é ganancioso. Deus não é ganancioso. Deus não está indo para os povos para sugar os povos. Deus não está vendendo a sua obra. Mas Deus é ambicioso. Deus quer influenciar todos os povos. Deus quer salvar todos os povos. Deus quer nos enviar como influência, como justiça e como ética dos princípios de Deus para todos os povos. Então, Deus reunindo os homens todos em Jerusalém agora, e nós vamos entrar nesse texto, né? Então, a despedida de Jesus, Jesus está falando com os seus discípulos, abençoa os seus discípulos e começa a ser assunto aos céus, começa a subir aos céus. Quando ele está subindo aos céus, os discípulos ficam olhando para cima. Né? Chegam-se dois anjos, né? Muito provavelmente dois anjos, que eram duas pessoas vestidas de branco, que falam com aqueles homens. E dois na Bíblia, vocês vão ver que dois é uma figura sempre de testamento, de testemunho. Sempre que está lá dois, nós estamos falando de testamento, testemunho, né? Dois testamentos, Novo e Velho Testamento, espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, Jesus mandando pregar de dois em dois, e aí, né, duas testemunhas lá no Apocalipse, e aí vai. Então, o número 2, então esses dois ali estão próximos àqueles homens, para falar o seguinte: para de olhar para cima, esse que vocês viram subir, um dia ele vai descer. Então, irmãos, aqueles homens estão dizendo assim, não é olhando para cima, é olhando para cá.
Entende? E aí, eles vão até o cenáculo, né? Eles vão agora até o cenáculo, e nós vamos ler juntos aqui o capítulo 2, amém? Agora, pode abrir a palavra de Deus aí no capítulo 2 de Atos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Deixa eu trocar de Bíblia aqui, porque os olhos não estão me permitindo. Só um instante, irmãos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Olha só, irmãos, havia uma concordância daqueles que estavam reunidos. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Sobre cada um deles. Eles não viram uma língua de fogo grande que encheu o ambiente. Não, eles viram línguas de fogo que pousavam uma em cada um deles. De forma que todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Quer dizer, olha só, esses homens estão falando noutras línguas, numa outra comunicação, num outro idioma, e quem está lhes concedendo a capacidade é o próprio Espírito Santo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, estavam naqueles dias, judeus, homens religiosos, de todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som, aquele barulho ocorreu, juntou-se uma multidão, e essa multidão estava confusa, porque cada um, presta atenção, multidão de diversidade de povos, criados em outros países, outros estrangeiros que vieram com esses povos, foram talvez convertidos ao judaísmo, né? Ouviam, presta atenção, cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam, ficavam pasmos e maravilhados, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, então Galileu é o seguinte, poxa, irmãos, não é lá no cantinho mais pobre, mais humilde do povo, mais sem recurso, mais sem estudo, mais sem possibilidades, não são esses homens que seria impossível estar falando na língua nossa, em várias línguas? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua, em que somos nascidos? O cara veio lá da terra dele. E agora, através de gente muito simples e sem nenhuma condição de preparo, ele está ouvindo as maravilhas de Deus, os princípios de Deus, na sua própria língua. Aí ele fala pardos, medos, persas, elemitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, ele vai falar o mundo inteiro aqui, né? No versículo 11, no final do versículo 11 aí, nós temos ouvido em nossas próprias línguas eles falarem das grandezas de Deus. Coisa impressionante. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? Logicamente, outros, zombando, diziam: estão cheios de vinho, estão bêbados. Irmãos, que coisa impressionante. Então, se em Babel aquele povo estava unido
para fugir de Deus, para não depender de Deus e para não viver os princípios de Deus, aqui agora, num povo dominado por Roma, Deus reuniu gente de todos os povos para ensinar os princípios de Deus na língua deles. Que coisa espetacular, fantástica, maravilhosa. Cada um, na sua pessoalidade, na sua... E por que eu falo pessoalidade? Porque não era individualidade. Porque havia uma consciência de relação muito presente naquele povo unido que estava ali orando. Mas cada um, de forma pessoal, recebeu uma língua para falar com algum povo. Que coisa impressionante. Então, Deus capacitou aquele povo para falar a língua dos povos. E agora, eu quero trazer isso para a nossa realidade. Irmãos, presta atenção. Tudo na vida é comunicação. Se você se isola, se esconde num quarto, em depressão, na depressão mais aguda, você está comunicando alguma coisa. A comunicação é inevitável. Às vezes no nosso casamento, às vezes na nossa família, às vezes na nossa casa, às vezes com os nossos filhos, às vezes com os irmãos lá da família maior, às vezes com os pais, às vezes com os vizinhos, às vezes no trabalho, né, na nossa vida profissional, na vida educacional. Em todo tempo há comunicação, mesmo sem falar. Nos equivocamos achando que eu não estou dizendo, você está dizendo. Sim ou não, comunicólogo? Você está dizendo. Todo tempo você está dizendo. Todo tempo há uma mensagem. E nós precisamos cair a ficha de perceber isso. O formato que vivemos a relação, a maneira em que a nossa família se expressa, revela uma mensagem. Nossa casa é aberta ou fechada? Nós temos disposição de relacionamento com o diferente ou nós somos seletivos? Né? A gente emburra fácil, prefere ficar calado num canto. A gente fala demais quando está nervoso, ansioso. A gente fala gritado. Quando a gente sente que tem que vencer a conversa. A gente permite o outro falar, a gente não permite. Todo o tempo, tudo comunica. E é através da comunicação, presta atenção, é através da comunicação nem sempre dita, presta atenção, nem sempre dita, que nós vamos criando o nosso mundo, assim como Deus criou o dele pela palavra. Amém ou não? Então, Deus fez uma promessa para o povo, olha, vai vir sobre vocês a promessa do Espírito Santo. E quando derramado for em vocês a promessa do Espírito Santo, eu vou capacitar vocês para comunicar o Evangelho. Então, aquele povo celebrava o fato da lei ter sido entregue no dia de Pentecostes. Eles comemoravam no dia do Pentecostes o fato de um dia Deus entregou suas leis. E a palavra de Deus dos profetas é: a minha lei agora, chegará um dia que o Espírito Santo virá sobre vocês, e a minha lei e os meus princípios estarão não mais no livro, não mais na pedra, mas dentro do coração de vocês. O coração de vocês será, como um dia Deus escreveu lá nas pedras, através do meu Espírito Santo, o coração de vocês será a minha mensagem. A lei de Deus, os princípios de Deus, estará enchendo os vossos corações.
Mas essa lei, esse princípio e essa ética, Deus está nos revelando aqui através do mesmo Espírito, que, segundo as Escrituras, pairava antes da criação sobre todo o globo terrestre. O Espírito de Deus pairava sobre toda a terra, e Ele é o Espírito do senhorio de Deus sobre toda a terra. Essa lei, essa comunicação precisava chegar a todos. E essas leis são os princípios da justiça de Deus. São as leis que vão trazer ética das relações, mas também vão levar justiça de Deus. Que coisa linda. Que coisa preciosa. É interessante que na mesa do Senhor, que é a cerimônia que Deus nos dá, como representação pedagógica da espiritualidade da igreja, presta atenção. A representação pedagógica da espiritualidade da igreja não é um culto como esse, mas é a mesa do Senhor. E na mesa do Senhor, a comunhão é o centro. Nós temos o pão, nós temos o vinho, mas nós temos a comunhão como centro. Sem comunhão não há mesa, presta atenção, sem comunhão não é mesa. É o que o apóstolo Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, vai dizer, olha, cerimônia por cerimônia, rito por rito, não faz sentido. O significado e o sentido dessa mesa é a comunhão, é a partilha. Então, se não houver justiça nesse encontro, se não for um encontro onde haja justiça, onde ninguém fique exposto, ninguém se sinta constrangido pela sua condição, seja ela qual for, seja uma condição emocional, uma condição racional, cognitiva, né? Seja uma condição financeira, se alguém ficar exposto, não é a mesa do Senhor. Então tem gente, por exemplo, que vai fazer a mesa do Senhor, em vez de pedir que as pessoas olhem para si mesmo, façam uma autoavaliação, cada um examine a si mesmo, e depois coma desse pão e beba desse cálice, a gente já de cara faz uma exclusão, algumas pessoas, alguns ministérios, de cara faz uma exclusão na ceia do Senhor, onde os que podem e os que não podem participar. Por quê? Porque a gente perdeu a cosmovisão divina do que Deus quer comunicar nos seus processos. Então, esse Espírito que vem para nós é um Espírito que nos capacita, nos enche dos princípios da lei do Senhor, e toda lei se resume em um só mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, irmão. Paulo, o apóstolo, lá em Gálatas, vai falar, toda a lei se resume em um só mandamento: amarás o seu próximo como a si mesmo. Por que ele não falou primeiro Deus, igual todos os outros textos? Porque não há amor a Deus se não houver amor ao próximo como a si mesmo, se não houver um amor a si mesmo, se não houver um olhar para si mesmo, e percebendo a dignidade dada por nós, pelo fato do Espírito Santo de Deus decidir habitar em nós. Se não houver uma percepção de dignidade, se a gente ainda continuar se batendo, se machucando, olhando no espelho, se vendo pior, fragilizado, menor, nós não conseguiremos entregar para as relações, para o mundo, para a família, para o casamento, o melhor de nós. Entendeu? Porque a gente sempre vai com fome para essa relação. E vai querer tirar do outro e não entregar para o outro. Tem maridos devorando as esposas, esposas devorando os maridos. Pais devorando filhos, filhos devorando pais. Então, quando o Espírito escreve as leis do Senhor, ele não está escrevendo os nãos de Deus, até porque lá no monte, um dia Jesus nos falou das bem-aventuranças. Então, quanto às leis eram os nãos, porque aquele povo precisava entender que é impossível a qualquer um agradar a Deus, então nós não somos melhor que ninguém.
Nós estamos sentados aqui, não podemos achar que somos melhores que a prostituta que está lá agora, fazendo seu ponto. Pelo contrário, nós temos que ter mais cuidado, porque quanto mais conhecemos de Deus, quanto mais sabemos, diz as Escrituras, maior é o dia do juízo. Então o julgamento não cabe no meio da igreja. Entende? Então, nós somos aqueles que sabemos da nossa total miséria, choramos o nosso pecado, mas somos consolados pelo fato de que Deus nos amou como somos, do jeito que somos, nos ama plenamente, entregou o seu amor em nós, derramou o seu Espírito em nós, e agora nós somos capacitados a falar a língua de onde Deus nos envia. Presta atenção. E aonde Deus nos envia? Deus nos envia para um casamento. Deus nos envia para um casamento. Nós precisamos aprender a falar a língua do outro. Entende? Nós precisamos aprender a levar justiça para a nossa relação. E não a sensação do nosso direito, a cobrança do direito. O que a gente acha que merece. De forma que o outro saia diminuído da nossa relação. E nós temos que levar uma consciência de que a nossa relação precisa viver a partir dos princípios de Deus. E que nós temos um forte compromisso com Deus de sermos, enquanto casal, influência para fora de nós. Nosso casamento tem que comunicar. Mas eu não consigo, eu sou ferido, eu sou machucado, eu sei. E o Espírito Santo da comunhão nos faz, em comunhão, sermos curados. O Espírito Santo nos faz, em comunhão, falar a língua uns dos outros. Onde um casal, olha irmãos, eu sou terapeuta de casais e famílias, mas eu vou falar para você, eu preciso de terapia de casais e famílias. E onde que está a minha terapia? Está na comunhão. Entende? Às vezes está lá, posso ir lá num profissional? Posso. Por que não? Eu trabalho com isso. Mas eu preciso de modelos. A comunhão só é justa quando, naquilo que o Guilherme vive e eu não vivo, ele partilha comigo essa experiência, esse compromisso. Vendo que é para fora da casa dele que Deus quer abençoar ele. Da casa dele, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins, quer dizer, de dentro da sua relação para a minha. Vocês estão entendendo? Nada mais antibíblico que esse esconderijo que a gente faz dos nossos problemas e nossas dores, e quando vamos buscar ajuda, às vezes está tão avançado que é difícil de restaurar. Se perdeu tanto na comunicação que é difícil de restaurar. Então aí, aquilo que é a universalidade da consciência do Guilherme para fora da casa dele, atinge a minha. E agora há justiça, porque naquilo que sobra na casa dele, falta na minha, eu tenho onde acessar. De forma que agora eu posso entender melhor os princípios de Deus, a ética de Deus, através da casa dele, que é uma carta viva, que é uma comunicação. Entende? Então, o Guilherme precisa entender que o dom de línguas está nele. Que língua? A língua para falar com o outro das grandezas da glória de Deus. É forte isso? O Hélio, empresário, né, Hélio? Tem negócio em outras cidades. O negócio do Hélio, com a sua casa, é um negócio que é uma carta viva. E que ele tem que entender é que não pode ser autocentrado nos seus ganhos. Porque não há como pedir Deus a bênção para o meu ganho, porque toda a bênção que Deus dá, a gente dá a graça, parte
e compartilhe. Então, naquilo que você aprende, naquilo que você vivencia, que a sua casa vivencia, agora você olha para fora. Como que eu posso compartilhar? Como que eu posso comunicar? Que mensagem meu negócio leva? Senhor, meu negócio é seu. Como é que é, Senhor? Como que nesse negócio eu posso ser uma mensagem? Como que, sendo abençoado no meu negócio, eu abençoe outras pessoas, para que assim seja bênção? É a universalidade. Como que eu posso levar justiça para que pessoas que não conseguem fazer esse negócio possam receber do meu dom, da minha capacidade, do favor do Senhor sobre mim, eu possa levar a outros a alcançar? Justiça. E, Senhor, que princípios e valores meu negócio vai carregar para que ele leve ética para os negócios? Que leis espirituais meu negócio vai seguir, para que, sendo abençoado, eu seja um modelo também de ética e princípios e valores. E Deus vai dar línguas. O Espírito capacita. Amém? Então, meus irmãos, quanto ministério, muita gente fica procurando qual que é o meu ministério. Todo mundo acha que ministério é microfone. Eu pregava diferente. Eu falava que não era microfone. Mas eu vivia microfone. Entendeu? Eu falava que não era no púlpito. Eu pregava isso. Mas, como eu tinha sido criado numa casa de pastores, exerci pouco tempo a psicologia fora da relação com a igreja, né? Então depois eu vim e fui viver uma vida sacerdotal por um longo tempo, aqui, né? Sacerdotal somos todos, né? Uma vida no ministério integral, em tempo exclusivo, né? Integral também somos todos, olha aí, ó. Em tempo exclusivo dentro da igreja, né? Dentro dessa relação da comunidade dos fiéis. Então, eu pegava e pregava sobre ser integral, mas eu não tinha muito essa consciência. Até que fui desafiado a viver uma experiência a partir da igreja com os empresários, com as empresas, e num contexto não religioso, ou seja, num contexto de levar os princípios de Deus, mas não numa linguagem religiosa. Aquilo quebrou muito as minhas estruturas, mas Deus não espera, e agora está me chamando a, de uma forma sacerdotal e integral, viver e fazer um tempo de trabalho totalmente fora de algum vínculo com a igreja, em termos de uma ação que nasce aqui da instituição da igreja. Desafio para mim foi enorme, porque entre pregar a integralidade e viver a integralidade, a gente é desafiado. E eu, todo o tempo, falei com Deus: Senhor, eu preciso do dom de línguas. Eu tenho essa oração no meu coração. Eu preciso do dom de línguas. Qual língua? Eu preciso falar a língua dos empresários. Entende? Lá foi o meu momento. Um momento de 7 anos, 6 a 7 anos, 6 anos a 7 anos. Mas agora eu tenho um outro desafio. Então nós tivemos um trabalho de acessar, por exemplo, quase 1000 educadores na pandemia. Senhor, eu preciso falar a língua do educador. Ainda que eu seja um psicólogo escolar também, presta atenção. Quantos anos eu estou longe da escola? Quais são os dramas de um professor em sala de aula? Quais são os desafios? Se Deus não me der o dom de línguas, eu não sei falar. Então você está trabalhando? Não, eu sou funcionário. O que você faz? Pode ser da limpeza à gerência. Você precisa do dom de línguas. Você precisa dessa consciência que não é um trabalho que você está fazendo para morrer em você mesmo, para chegar um dinheiro no seu bolso. É um trabalho para fora de você, tem que comunicar fora de você. Você tem que ter consciência de que tem que levar a consciência de justiça. Quem tem mais, compartilha com quem tem menos, de forma que haja justiça. Foi uma escrava, presta atenção, uma escrava, na casa de um líder do exército da Síria, que tinha invadido Israel e sequestrado aquela menina, mas foi uma escrava que levou para a casa desse Naamã justiça. Entende?
Porque ela não se centrou nas suas dores, angústias, raivas e temores. Porque Deus é ambicioso. Entendeu? Ele quer nos levar para mais, para fora. Então não importa o lugar, importa essa consciência. É para fora de mim, que essa universalidade é até onde Deus pode, até onde meus olhos alcançam, até onde é possível ir. É em justiça e é ensinando valores e princípios de Deus. Por causa de uma escrava, aquele homem saiu de Israel falando assim: eu vou levar a terra de Israel, porque eu quero ajoelhar nessa terra para orar para o Deus de Israel. Tamanha é a conversão, a transformação e a mudança por conta de uma escrava que entendeu isso. Entende? Então, irmãos, Deus nos chama a esses princípios. Então, eu queria que você fosse desafiado nessa manhã a consagrar toda a sua vida a Deus enquanto um ministério, a receber o dom do Espírito Santo, dom de línguas, um dom que te faça falar línguas, que outros entendam. Você viajar a trabalho cheio do Espírito Santo, você limpar uma casa cheio do Espírito Santo, você gerenciar uma empresa cheio do Espírito Santo, você advogar cheio do Espírito Santo, construir uma casa cheia do Espírito Santo, e em tudo que você fizer, haja linguagem, haja comunicação. Você ser desafiado a uma universalidade, você ter uma mente maior. Deus nos chama a falar com mais gente, Deus nos chama a falar com diferente, Deus nos chama, às vezes, a ir a outras nações. Deus nos chama a levar justiça no que é feito e no nosso trabalho. Deus quer te tirar desse senso de direito pessoal, de luta por você, para que você tenha um conceito maior de justiça, de partilha. Deus quer nos levar como família a partilhar as nossas qualidades e buscar em família a cura das nossas fragilidades. Deus quer tirar a igreja da consciência equivocada de que igreja é aquela que se reúne no domingo de manhã ou no domingo à noite. Deus quer fazer de onde você trabalha a igreja dele, o púlpito dele, entendeu? A missão, a sua missão. Irmãos, tudo que nós decidimos por medo está fragilizando a igreja. Nós estamos escondendo os nossos potenciais, nós estamos escondendo a nossa voz. Mas o Espírito, quando desceu sobre Pedro, ele se tornou tão ousado que num dia ele já ganhou, na primeira pregação, já 3.000 almas. Entende? Deus quer tirar a gente dessa timidez, dessa fragilização, mas Deus quer nos encher do Espírito Santo nesse sentido. Nós temos que ser batizados desse fogo, e fogo é combustível, amém? Então, Deus quer nos encher de vigor, de força, de ousadia. Então, é muito importante que a igreja do Senhor não seja gananciosa, porque ela é gananciosa quando ela quer encher a igreja, mas ela é ambiciosa quando ela quer levar a igreja para todos os locais. Deus é ambicioso, não é ganancioso. Nós não estamos no mundo para fazer um monte de prosélito. Ganhamos 10, ganhamos 20, batizamos 1.000. Que bom. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer saber se a língua do Espírito Santo chegou o mais longe, saiu de você e alcançou outros. Se a justiça foi estabelecida naquela relação, e se os princípios e valores de Deus são vividos naquela nação. E às vezes o mais estrangeiro é um filho dentro de casa. Às vezes o mais estrangeiro é a minha esposa, é o meu marido. Mas nós precisamos aprender a sermos batizados com línguas que comunicam. Amém, irmãos?
Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Vamos orar? Se põe de pé, quem pode. Que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Que o Espírito pouse sobre você. Aquele povo se reuniu num propósito. Deus está nos chamando a nos reunirmos num propósito. A nossa casa, às vezes, precisa se reunir. Às vezes eu preciso reunir com a minha esposa, com a minha mulher. Sabe? Às vezes eu preciso reunir com a minha mulher, com meus filhos. Às vezes nós precisamos nos reunir com um grupo de irmãos, amigos, que está totalmente sem consciência de propósito. Irmão, tem coisa melhor que a diversão. É bom demais. Mas tem relações que estão empobrecidas nisso, totalmente sem consciência de propósito. Sem unidade de perspectiva. E você está lá dentro dessa relação, você está pecando contra a relação. Você está pecando contra os seus irmãos. Nós precisamos entregar a justiça e não direito. Não o direito de eu ter minha mulher do jeito que eu quero, mas a justiça de entregar meu melhor para ela, que ela possa ser o melhor dela também. Isso é comunicação. O que nós estamos comunicando no que nós fazemos? Que mensagem nós estamos levando? Nós estamos autocentrados, nós estamos pedindo a Deus para abençoar nossos negócios, porque a gente quer muito dinheiro. Isso é ganância, mas não é ambição. Talvez uma ambição com Deus, Deus levaria seu negócio muito mais longe, se a consciência não fosse autocentrada, mas fosse o princípio de Deus de levar transformação, cura, virtude para todos os povos. Entende? Existem princípios de Deus, irmãos. Existem princípios de Deus que vão transformar toda a terra, se nós formos ambiciosos em Deus, amém? Começando a nossa casa. Pai bondoso, Pai santo, queremos nos reunir hoje e clamar pelo Espírito Santo. Batiza a sua igreja com Espírito e com fogo. Senhor, batiza a nossa igreja, nosso povo aqui, a nossa igreja no Brasil, a nossa igreja em Goiânia, a nossa igreja no mundo, porque nós somos uma só igreja. Não são as denominações da igreja. Nós, o povo, a família de Deus, somos a igreja do Senhor. Batiza-nos, Senhor. Batiza-nos com esse espírito da universalidade, para que a gente veja muito mais alto, muito maior, muito mais longe. Que os nossos olhos não temam os desafios, Pai. Senhor, batiza-nos com esse olhar global, universal do Senhor, para fora de nós. Nos faz alcançar o estrangeiro, que muitas vezes é o nosso filho, é a nossa esposa, é um marido, é um pai, é uma mãe. Nos batiza com essa linguagem. Pai, nos faz levar justiça, justiça e não a cobrança dos nossos direitos. Nos faz ser aqueles que levam justiça nas relações. E Pai, em nome de Cristo Jesus, que os princípios, que a ética do amor de Deus, assim como hoje no mundo existe uma consciência de direito à vida, de direito humano, e isso nasceu na igreja do Senhor. A dignidade de qualquer pessoa hoje no mundo é celebrada, porque alguém, entendendo que as pessoas eram filhas, criação de Deus, filhas de Deus, todos eram dignos, toda vida era digna. Que nós possamos levar princípios e valores que afetem o mundo, em todas as áreas. Em todas as áreas. Pai, em nome de Jesus, visita com a língua para falar com o estrangeiro. Visita com uma língua para falar com todos, dentro dos nossos desafios, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que oramos nessa manhã. Amém. Irmãos, Deus abençoe os irmãos, boa semana. Dá um abraço aí numa pessoa próxima de você. À noite tem reunião, né? Às 19 horas, tá bom? Um abraço a todos.